Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Tagawa e hoje a gente vai falar sobre como conseguir imagens mais nítidas, seja na sua foto ou nos seus vídeos. A primeira dica de hoje é para você tirar o filtro do V da frente da sua lente. E a primeira coisa que vocês vão me falar é: mas eu uso ele para proteger a minha lente. Bom, ele vai proteger até um certo ponto, eu concordo, mas se por um acaso a sua lente bater em algum lugar e amassar esse filtro, eu acho que você vai ter um problema bem grande para conseguir tirar ele depois, porque se ele entortar um pouquinho, ele vai ficar preso no bocal da lente. Então, eu acho que isso aí é um contra, né? Então, se você quer proteger a sua lente, você pode usar o parasol. Ele vai funcionar até melhor do que o filtro do V. Eu fico aqui reclamando do filtro do V, mas ele não vai degradar tanto a imagem assim. O grande problema dele é quando você tem alguma outra fonte de luz vindo na direção da lente. Geralmente as objetivas têm lentes com coatings específicos para reduzir o flare. Agora, no caso de filtros UV, se a gente pegar um filtro muito barato, provavelmente ele não vai ter coating nenhum para ter esse anti-reflexo. É igual a lente aqui do meu óculos. Com o filtro UV é basicamente a mesma coisa. O que pode acontecer? A luz pode bater na sua lente e voltar para o filtro UV e de novo refletir para dentro da sua câmera. Isso aí vai causar um flare que não é tão bacana. E já aconteceu comigo dele reproduzir exatamente a fonte de luz que eu estou usando. O flare fica exatamente igual. Não fica uma coisa muito bacana. Então o principal motivo para vocês não usarem o filtro UV é porque ele vai sim degradar um pouco a qualidade de imagem e principalmente por causa do flare, que você não sabe o que vai acontecer. Até porque se é realmente só para proteção que você vai usar o filtro UV, eu sugiro que você use o parasol. Ele vai funcionar até melhor e vai inclusive prevenir boa parte do flare. Uma outra dica importante, e isso daí vale principalmente para quem está usando o celular para fotografar, é você limpar as suas lentes. Uma coisa que acontece geralmente com celulares é você bater o dedo ali em frente à lente e ela ficar engordurada. Essa gordura aí vai fazer com que você perca a nitidez e novamente pode acontecer a mesma coisa que acontece com o filtro UV, você vai ter um flare que não era para acontecer, você vai ter uma perda de contraste e com isso parece que você também está perdendo nitidez. Então, uma dica é você limpar as suas lentes. Até porque é interessante você tirar a sujeira, porque mesmo desfocada ela pode atrapalhar um pouquinho, gordura vai tirar um pouco do contraste e vai parecer que você está perdendo nitidez. Uma outra coisa que normalmente afeta a nitidez é a velocidade do obturador. E aí é uma coisa um pouquinho complexa de explicar para vocês, porque, por exemplo, tudo está em movimento, inclusive você, quando você está fotografando. Então se você não tiver parado e imóvel o suficiente, pode acontecer de você tremer um pouquinho. Para isso, algumas lentes têm um estabilizador e isso ajuda bastante. Mas se a sua lente não tiver estabilizador, uma coisa que você pode fazer é aumentar a velocidade do seu obturador. Quanto maior essa velocidade, mais fácil vai ser de você congelar o movimento. E conforme você aumenta a velocidade, fica mais fácil da câmera não pegar esse seu movimento. E se um dos motivos de você estar perdendo a nitidez da sua imagem é esse movimento, uma outra coisa que você pode fazer é usar um tripé. Lógico que nem sempre isso vai ser possível, eu concordo, realmente muitas vezes é mais fácil você fotografar na mão, mas se nitidez for realmente algo tão crítico assim para você, talvez usar um tripé ou um monopé possa ajudar bastante. O pessoal que eu conheço que reclama que treme demais na hora de fazer a foto, então a estabilização vai ajudar, usar um tripé também vai ajudar e aumentar a velocidade do obturador talvez resolva esse problema. Tem uma outra coisa que talvez não seja tão óbvia para aumentar a nitidez, que seria você fechar a abertura do seu diafragma, você trabalhar com uma abertura menor. Mas por que trabalhar com uma abertura menor? Por exemplo, se eu estiver usando uma 50mm f1.8, ela em 1.8, por ela ser uma lente muito barata, na abertura máxima ela não vai ter a melhor nitidez possível daquela lente. Mas se você fechar ela uns 2 pontos acima ali, trabalhar em 2.8, em f4, essa lente já fica bem mais nítida, principalmente nessas lentes mais baratas, e até mesmo nas lentes mais caras como a 50-1.2. Mesmo a 50-1.2 em f1.2, ela vai ter uma nitidez ok. Tem umas lentes mais novas como essa RF 50mm f1.2 que ela é extremamente nítida em 1.2, mas se você fechar ela em 2.8 ou mesmo em f2, você já tem um ganho aí da nitidez que já faz uma diferença boa, principalmente nas bordas. Normalmente a nitidez no centro de qualquer lente ela vai ser bem ok, mesmo na abertura máxima. Algumas lentes talvez não tão boas, as lentes mais antigas, mas hoje em dia eu acho que não tem muito o que reclamar das objetivas, mesmo das objetivas de kit.
E se você fechar aí uns 2 pontos, até um F8, F11 aí no máximo, eu acho que você vai conseguir um pouco mais de nitidez. E uma outra coisa, não fechem totalmente o diafragma. Eu sugiro que vocês evitem passar de F11, F16 ali, eu acho que é o limite, porque a partir desse momento começa a difração e você começa a perder nitidez. Com esse mesmo lance da abertura, existe uma outra coisa que dá a impressão de que a foto está mais nítida, que é quando você consegue desfocar o fundo e chamar mais atenção para o seu assunto e você cria esse contraste entre nitidez e você cria esse desfoque, né? E aí talvez você consiga parecer que o seu assunto que está no centro vai estar chamando mais atenção e vai parecer que está mais nítido porque o fundo está desfocado. Pode ser uma coisa que funcione, mas normalmente você fechando a abertura aí uns 2 pontos aí da abertura máxima da sua lente, você vai ter uma nitidez muito maior, principalmente nas bordas. Agora, algumas dicas que não vão realmente aumentar a nitidez, mas vai dar a impressão de que a sua foto está bem mais nítida. É, por exemplo, você usar um contraluz. Esse contraluz aqui, por exemplo, ele me destaca do fundo, ele me recorta do fundo e parece que eu estou mais nítido do que realmente eu estou. Isso é uma coisa que você pode usar, o contraluz, dependendo do que for, você pode usar isso aí para criar textura e vai dar a impressão de que a sua foto está mais nítida. Mas você trabalhando com um contraluz, você tem que tomar muito cuidado para que essa luz não chegue diretamente na sua lente. Dependendo da lente, ela pode criar um flare e perder o contraste. Com a perda de contraste, parece que você está perdendo nitidez. Então, logo, se você tem uma cena com um pouco mais de contraste, se você consegue mais contraste, vai parecer que a sua foto está mais nítida. E se nada disso resolver, bom, aí você vai ter que contar com um pouco de nitidez na sua pós. Eu não recomendo você exagerar na nitidez, porque ela fica muito artificial quando você faz no Photoshop ou no Lightroom. Mas é possível você recuperar um pouquinho. Agora, se você errou completamente o foco ou se não estava em foco que você precisava, eu acho pouco provável que você consiga recuperar isso daí. E eu acho que isso é tudo. Essas são as principais dicas que eu posso dar para vocês de como conseguir um pouco mais de nitidez com lentes mais baratas. Na verdade, essas dicas aqui funcionam para qualquer lente. Isso daí funciona basicamente para qualquer kit. Uma outra sugestão é que vocês usem um ISO mais baixo, porque conforme você aumenta o ruído, talvez na pós, se você quiser limpar um pouco desse ruído, você vai subir ali a luminância e tentar sumir com esse ruído. Para sumir com esse ruído, a sua imagem vai ficar um pouco mais soft, né? Você vai tirar um pouco daquela nitidez toda para poder limpar esse ruído. Então eu sugiro que você use um ISO mais baixo para não ter esse ruído depois. Mas nitidez não é tudo, eu acho que eu já cansei de insistir nisso daí. Se, por exemplo, você pegar as lentes da Sigma, elas são extremamente nítidas. Como o pessoal fala, né, ela tem uma nitidez quase que clínica, é uma lente que não tem defeito nenhum praticamente, ela é simplesmente nítida, mas não tem nenhuma característica especial. Eu prefiro usar uma lente um pouquinho diferente, que tem um pouco mais de caráter, como por exemplo essa 24-1.4 que eu estou usando agora, que ela tem uma vinheta bem pesada, então é uma característica dessa lente. Normalmente as lentes fixas elas são um pouco diferentes. No caso da Sigma, eu acho que é um caso bem à parte, as lentes são quase que sem personalidade, né? Elas não têm muita personalidade, o que talvez algumas pessoas gostem, outras não, e isso vai de pessoa para pessoa. E eu acho que isso é tudo, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não se inscreveram no canal, se inscrevam para mais vídeos como esse e algumas dicas rápidas como essa, e para reviews de algumas lentes que eu volto a fazer assim que acabar toda essa pandemia. Depois comentem aqui embaixo o que vocês estão achando do áudio. Eu tô deixando agora o microfone no frame, eu espero que isso melhore um pouquinho o áudio. Eu não sou nenhum especialista nessa parte, mas vamos ver o que acontece com isso daqui. E é isso, galera. Bebam água, lavem as mãos, fiquem em casa se possível e até a próxima. E se nada disso te deixar muito contente, a única sugestão que eu tenho para vocês é para comprar uma lente nova, porque eu realmente já não sei mais que outra sugestão dá para vocês.